dia a todos novamente. Eu sou o Victor Rodrigues, eu sou um dos sócios fundadores da Vert, e no dia de hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre uma outra ferramenta que a Vert está iniciando. É uma ferramenta geral, preparada para ajudar bastante, né, dentro das áreas jurídicas, tanto de escritórios de advogados, quanto de contadores, e que trabalham aí com algumas outras áreas. E, em especial, né, estamos recebendo aqui hoje a doutora Andrea, me perdoe, Andrea, se o sobrenome correto é Andrea Tincani, correto? Exato. Perfeito. Doutora Andrea, ela é sócia, né, da Finocchio e Ustra Advogados. Ela que tem uma especialização, né, dentro da área jurídica, na área societária, e ela comanda ali uma equipe grande, né, de pessoas, outros advogados, né, e seus respectivos outras posições ali para controlar ou para trabalhar dentro do ambiente societário. Andrea, bem-vinda. Agradeço demais por estar aqui conosco hoje. E, claro, temos aqui, né, uma série de perguntinhas, uma série de coisas para falar, porque, pessoal, a doutora Andrea, ela é uma das usuárias dessa nova plataforma da Vert, que é o Legal Panel, e foi também uma das pessoas que lá no começo nos ajudou a montar, a idealizar, a desenhar essa ferramenta. Então, ela tem ali também, acredito, um carinho muito especial, porque ela foi ajudando, né, todo esse processo nosso de criação. Então, Andréa, bem-vinda, né? Muito obrigado por estar conosco. Bom dia, Vitor. Bom dia, gente. Um prazer estar aqui. Como o Vitor falou, né? Hoje eu estou com uma equipe aí de 28 pessoas, né? De um societário. E o Legal Panel tem ajudado muito a gente, né? Ele surgiu, né? Como o Vitor falou, de uma dor da minha equipe que os clientes traziam para a gente, de ter uma organização um pouco melhor, dos documentos, das informações societárias, para terminar um pouquinho com os Excéis. Isso mesmo, legal. Muito obrigado, então. E aí, eu acredito, pessoal, a gente pode começar aqui falando, né? Obrigado aí a todos os participantes, a turma está entrando ainda. Eu acredito que nós poderíamos começar se relatando um pouquinho, né, sobre essa rotina aí de uma equipe, né, que atua aí dentro da área jurídica, societária e especial, né? Contar um pouquinho do que são o trabalho, os objetivos para os clientes e as dores, contar um pouquinho da sua experiência para ambientar legal, porque eu sei que tem aqui, eu já estou vendo pessoas que são de parceiros nossos, contadores, advogados, então acaba sendo mesmo algumas especialidades diferentes, mas que acabam atuando de uma maneira no mesma área, né? Então conta um pouquinho a história de vocês aí, a sua história também sobre esse assunto. Perfeito. Quem trabalha com rotina sabe que é muito importante ter uma organização muito grande, né, na rotina societária, porque não tem nada pior do que deixar uma empresa sem administrador, né? Imagina alguém tem que assinar um documento, fazer um pagamento e não conseguir porque não está eleito, porque o seu prazo de mandato terminou. Então, quem trabalha com societário tem que ser muito organizado e ter muito bem em vista os prazos, né, de todos os mandatos, entender quais são as filiais que estão abertas, enfim, ter uma organização, saber onde os documentos estão, ter as versões finais, porque muitas vezes o pessoal, né, do time da empresa mesmo, né, os diretores ou mesmo o pessoal de compras ou alguém que está precisando pegar um crédito, vai pedir um documento e precisa daquele documento com urgência, porque nunca as coisas no direito societário são com calma. Normalmente elas vêm junto com um pouquinho de urgência. Então, é muito importante a gente ter mesmo à mão esses documentos, essas informações de uma forma fácil e rápida para poder mantê-los atualizados sempre, né? Então, isso eu acho que para quem trabalha com societário, é uma das coisas primordiais, é a organização, né? Ter ali uma visão clara da empresa, como é que está o organograma dela atual, saber quem são os diretores, quem são os administradores quando tem, quem são os sócios, né, da empresa, qual a percentual de cada um, ter fácil acesso aos documentos para poder verificar, às vezes, quem pode assinar um documento, quem precisa, né, se precisa de autorização. Então, isso é uma coisa muito do nosso dia a dia mesmo, né? Controlar os prazos de mandato, se a empresa tem investidor estrangeiro, né? Controlar também a procuração que esse investidor precisa para poder
ter a sua participação aqui no Brasil, né, porque ele precisa ter um representante legal domiciliado aqui no Brasil, e essa procuração precisa estar sempre válida, porque senão também impede, né, novos atos societários de serem assinados. Então, eu diria assim, Vitor, que quem trabalha nessa área precisa ser muito organizado e ser muito, como fala, diligente, né, em deixar tudo pronto e ter, antigamente, né, quando a gente não usava Legal Panel, a gente usava muito invite de Outlook, o Excel para ter, né, mas enfim, quando são clientes grandes, tem muitas empresas, isso atrapalha, porque às vezes muda uma pessoa, né, da equipe, aí o invite de Outlook já não está mais com quem tem que estar, aí tem que garantir que tem essa passagem, ou não acha o Excel porque estava salvo, né, em algum lugar da rede, a pessoa já não consegue achar e tem que fazer tudo de novo. Então, eu acabava tendo muito retrabalho com relação a isso. E é isso que eu ia te perguntar, né? Nessa questão, obviamente, tem ali, lógico, todos esses documentos que você mencionou, né? Que vão desde atos societários, né? Sei lá, alteração de um contrato da empresa, tem que dar procuração agora para alguém que vai representar a empresa lá, junto a algum órgão público, enfim, ou alguma concessionária, né? Pessoal que tem muito dessas áreas que são gerenciadas, enfim. Legal, eu sei que tem todo um trabalho intelectual de montar esse documento, que aí depois vem o que você acabou de mencionar. Legal, eu tenho que primeiro guardar isso em algum lugar, né? E eu tenho, claro, que muitas vezes desses documentos acompanhá-los, né? E o que você falou, às vezes a pessoa precisa de algo em cima da hora, né? Naquele momento ali que ela está na última hora para entrar com uma licitação ou para participar de uma licitação e ela começa a procurar, porque aí vai desde talvez desses documentos que são mais perenes, como alterações contratuais que acabam sendo ali momentos, né, pontuais, só que tem uma vasta, né, uma quantidade bem grande de outros documentos que são mais dinâmicos, né, que a gente estava falando, você mencionou às vezes para mim coisas como alterações de mandatos, né, algumas empresas que começam a ter a figura de alguém, ou uma associação, uma cooperativa, enfim, começa a ter uma série de outros itens que tem ali datas específicas para ocorrerem, correto? E aí, como Exato. você mencionou, acaba que vai gerar, como você disse, ou alguém vai anotar na agenda pessoal, né? Ou alguém vai colocar lá um lembrete, né? Em alguma ferramenta aí que a gente usa no dia a dia, para trazer lá e falar assim: olha, não esquece, você tem que renovar a procuração. Ou, ó, o cliente fulano tem que fazer uma assembleia aqui em tanto tempo, porque, enfim, é uma cooperativa, alguma coisa assim, né? Então, eu queria que você Exato. falasse um pouquinho disso, né? Tá bom, você fez o trabalho, que já tem, lógico, toda a corrida aí da rotina do dia a dia, mas e depois, né? O que é o depois? Que é guardar isso tudo, organizar isso tudo e monitorar. Me fala um pouquinho disso também. É muito importante, né, como eu falei, a organização, porque acontece bastante. Às vezes o pessoal fala: "Ai, a gente fez a aprovação do financiamento que os sócios precisavam aprovar, isso foi feito?". E aí você precisa lembrar se foi feito, não foi e onde isso está guardado, qual foi a ata que foi. E isso o Legal Painel ajuda bastante, porque hoje ele consegue ler os documentos, os PDFs. Então, por exemplo, você sabe o nome do banco? Ah, era uma aprovação de um financiamento do Bradesco. Você consegue procurar, você põe lá Bradesco e vai te aparecer todos os documentos societários que mencionam Bradesco. Então, isso é muito, auxilia bastante quando você precisa entregar algo rápido para o cliente, porque vai estar salvo ali o documento com toda a informação dele, né? Enfim, o próprio PDF do documento original, e você vai conseguir mandar isso rápido para o cliente. Olha, foi sim feita a autorização, tá aqui a ata relativa. Então, isso é uma ferramenta nova aí do Legal Panel que está ajudando bastante a gente a ter essa rapidez, essa dinamicidade com o cliente. E um outro ponto muito interessante também é agora a divisão por órgão societário, que eu consigo salvar todos os documentos ali no Legal Panel, na parte de atos societários, mas eu consigo ver se teve resolução do conselho, eu consigo ver quais foram as resoluções, só fazendo um filtro. Se teve atas da diretoria, também. Se eu quero ver só o que é relativo a sócios, né, deliberações de sócios, eu também consigo filtrar. Então, isso ajuda muito quando você é contratado para fazer, né, um novo trabalho, para você ter todo o histórico, saber o que foi feito por último, qual é o modelo que o cliente usa. Então, é bastante útil ali para a gente. Perfeito. E essa parte também, né, que a gente mencionou de prazos, né? Porque até onde eu lembro, né, como você falou, ficava nesses lembretes pessoais, post-it, o que fosse para lembrar, e agora a ferramenta acompanha, monitora e te avisa, né?
vai te avisar ali Isso. com a precedência que você quiser, 30 dias, 60 dias antes, de que determinado ato, documento, né, enfim, vai encerrar, para, obviamente, você poder já antecipar isso, né, e já, não só eu sei, às vezes, agendar, né, reuniões ou o que tem que ser feito, como também, às vezes, preparar documento, mandar para assinatura, porque às vezes tem aquele tempo para todo mundo assinar, e às vezes tem que, de alguma maneira, fazer algum outro registro em alguma É, entidade, algum órgão, né? Então, essa principalmente parte quando a também das gente fala. validades. Procuração de sócio estrangeiro, a gente tem muitos clientes que a gente precisa avisar com 3 meses de antecedência. Então, é algo que, assim, não dá para deixar, ai, tá chegando o prazo, vamos lá. Então, o sistema ajuda bastante nisso, mandando e-mail, né, para a gente no prazo de antecedência que a gente quer e lembrando a gente, né, a cada tempo, para a gente também lembrar o cliente, né, poder fazer um acompanhamento aí de se está sendo feito, se chegou, se não chegou. Então, o sistema vai lembrando quando vai chegando perto, né, do prazo, ele não espera vencer. Você fala, eu quero saber 3 meses antes do vencimento. Ele te avisa com 3 meses. 30 dias é o suficiente. Se é uma eleição, né, de administração, enfim, é um prazo um pouco menor. Aí você pode adaptar como você quiser, né, de acordo com a sua empresa e os prazos dos clientes, ou, né, onde você trabalha. Então, isso é bastante útil para é aquilo que eu falei, né? Não deixar a empresa sem um administrador, sem o sócio poder assinar uma alteração de contrato social, para garantir que a empresa está sempre ali com a sua governança em dia. Então, isso é uma coisa que a gente preza bastante mesmo. E como o Vitor falou, né? Os atos societários têm que ser registrados, né, para você ter aí uma eficácia da eleição dos administradores de terceiro. Muitos bancos não aceitam, né, só o documento assinado, então você precisa de um tempinho para conseguir as assinaturas, conseguir fazer o registro. Então é bem interessante a gente ter isso. E como eu falei, né, mudou alguém do time. É muito fácil, porque você só vai trocar no Legal Panel, não tem que ver se tem invite de calendário, se o Excel está atualizado, né? Se perderam, onde está. E o Legal Panel você consegue acessar online de qualquer lugar, só trocar o nome de quem vai ter acesso, a pessoa já vai começar a receber os invites e tá tudo lá. Ela vai saber que está tudo lá organizado de uma forma correta, né? Então, Legal. isso ajuda bastante. E aí, aproveitando, né, falando um pouquinho da turma que está aí conosco, se alguém tiver alguma pergunta aqui para a doutora Andréia, por favor, pode pôr no chat, tá? A equipe da Verity também acompanhando ali, e a gente vai depois, sem dúvida alguma, trazer aqui para a nossa conversa. Agora, doutora, e os livros societários, né? Porque tem algumas empresas, alguns tipos, né, de empresas, né? Sociedades anônimas, enfim, cooperativas que começam uma figura de um livro societário. E eu estou acompanhando que a maioria deles, se não todos, já virou digital, né? Não tem mais aquela figura do livro, abre aspas, né? Transcrito na forma física, né? De papel, algo assim. Me fala um pouquinho disso. E essa parte, como que foi a transformação, a mudança, né? De ferramenta, que Perfeito. dores que vocês tinham e o que a ferramenta ajudou? Perfeito. Eu acho que a gente. Antigamente, os livros eram todos impressos, né? E aí você tinha que preencher à mão. Depois mudou que você conseguia abrir livros que a gente falava de folhas soltas e você conseguia imprimir, né, os atos societários ali, mas sempre tinha problema da impressora comer um papel, era, era complexo. Mas agora a gente tem a opção de ter os livros digitais. E nisso o Legal Panel também ajuda na montagem desses livros digitais, porque você pode pôr ali, né, o que você registrou na junta de abertura e fechamento, e ele vai montando o livro para você com todos os atos societários que você coloca. Então, a hora que você sobe o ato societário, você já fala que ele pode fazer, que ele precisa fazer parte de um livro, né, Vitor? E aí ele já vai para aquele livro de forma automática na organização que você pôs. Se você depois quiser abrir a parte de livros e reorganizar, você pode também. E o próprio sistema já cria um PDF único a hora que você manda criar o livro. Então, você sai dali com um livro pronto, sem ter que ficar usando vários sistemas, né, para subir, converter, enfim, o próprio Legal Panel faz isso. Então, é bem interessante.
E aí eu acredito que nesse momento, né, claro, a gente prepara, digamos, o documento, né, no sistema, ainda existe aquela figura, né, doutora, de ir lá ainda fazer o registro na junta. Mas Isso. só avisando para todo mundo, esse é um dos próximos desenvolvimentos que a gente está montando, né, porque agora, eu acho que ali são as juntas comerciais, né, se é a palavra certa, elas estão começando também a disponibilizar de forma eletrônica essa conexão entre sistemas, né? Então, o Legal Panel hoje ainda tem essa elaboração do documento, depois tem essa etapa que acaba sendo externa, né, feita pelo usuário, mas a gente já está trabalhando para essa conexão. Então, acredito que é uma Legal. ferramenta em breve, nos próximos meses ali, você vai ter também a facilidade de não só ter elaborado esse documento, mas fazer essa transmissão dentro do mesmo console. Então, uma novidade para todos. Essa Vamos nem lá. eu sabia, muito Ah, legal. boa. Bom, é isso mesmo. A gente já está vendo porque a gente percebeu que já tem essa disponibilidade dentro né, dos órgãos ali que fazem esse registro, e aí a gente já está vendo os caminhos técnicos necessários para a gente se habilitar para isso. Vamos lá. Eu tenho aqui uma pergunta que é do Marcos Ferrari. Ó, ele pergunta se é que ele usou uma sigla que me perdeu, não sei, o doutor André deve saber. Se o sistema possui MFA e se possui nuvem, em qual operador ele está sediado? Aí, Vinícius, eu não conheço a sigla MFA. Acho que não é societária, Vitor, acho que É, tranquilo. é Se não. Multi-Factor Authentication. Ah, tá bom. Entendi. Autenticação de múltiplos fatores. Então, é um pouco comigo mesmo. Isso daí, hoje, Marcos, a gente não tem, porque o modelo de conexão, né, ou de link que a plataforma oferece, né, está baseado mesmo é, digamos, na entrada do usuário, não por MFA, né? Ele vai conectar ali, fazer usuário e senha, e o software trabalha com o modelo de token, refresh token, tá legal? O que é isso? Ele fica atualizando ali o navegador enquanto está aberto. Se depois o cara desconectar, ficar muito tempo desconectado, ele derruba essa conexão, mas MFA nesse momento, não. Não temos ali, talvez, uma aplicação, né, que exigisse tanto dos operadores. Tem duas coisas que isso pode mudar no futuro. A primeira, a ferramenta está sendo avaliada, reanalisada, para a gente acrescentar assinatura digital, tá? Então, uma dica: aquelas procurações que você tem que mandar com assinatura, hoje você também elabora a procuração, coloca em alguma plataforma de assinatura. Depois da assinatura feita, você pega o documento assinado e armazena no LegalPenel, tudo bem? O que a gente está montando? Você vai poder pegar a sua procuração, pôr no LegalPenel, mandar para assinatura e quando todo mundo terminar, ela já está armazenada. Então, esse é mais um detalhezinho que a gente está trabalhando para os próximos meses oferecer. E aí, nesse caso, a MFA vai ser necessária para a gente validar algumas coisas, tá bom? Mas, por enquanto, a gente está sendo só um grande armazenador de documentos, a gente não é o gerador dele. Mas a partir do momento que a gente for o gerador e o transmissor para algumas entidades, como a gente falou dos livros, vai ser necessário acrescentar mais um nível de segurança, tá bom? Se tiver dúvida, pode escrever. E acho que é Vamos legal, né, lá. Vitor? A gente, a plataforma, ela guarda documentos e também organiza informações. Então, ela tem ali, que eu acho interessante, vários campos que você consegue, por exemplo, de filiais. Você põe todas as informações da filial com NIRI, CNPJ, endereço, objeto, e você tem isso guardado. Você quer, alguém te pede uma lista das filiais, é só exportar para um Excel, você consegue mandar automático, deixando ali Legal. sempre atualizado, né? E o sistema puxa, né, Vitor? Você põe o CNPJ, ele puxa já o que tem ali no próprio De cartão cadastro, né? CNPJ no cadastro, para ser mais fácil o preenchimento. Então, você Sim, consegue ter fácil acesso a algumas informações da empresa que normalmente são pedidas, né? Ai, quais são, o que que a gente tem de objeto social na filial de, sei lá, Itajaí? Aí você entra no sistema, você pesquisa Itajaí, já vai te aparecer a filial com todas as informações dela, você tem o número do CNPJ, enfim, dá para ter fácil acesso ali às informações que o pessoal te pede sem ter que ficar abrindo contrato social, olhando, né, ou procurando perfeito. o Transcrevendo, né? CNPJ da filial, indo Legal. atrás. Mas, doutora, me fala um pouquinho, né? Tem todas essas ferramentas que a gente mencionou, né, para a gente ir acrescentando no dia a dia. Mas tem algum elemento ali que você aprecia melhor ou que te dava um trabalho absurdo e de repente hoje você está conseguindo passar essa informação para o seu cliente rapidamente? Tem, o organograma. Era uma coisa que eu acho que eu pedi para o Vitor desde o dia 1 que a gente foi começar a organizar, e é meu queridinho, assim, porque você
preenchendo, né, quem são os sócios de cada uma das empresas, e pondo ali a quantidade de cotas, né, que o sistema pede, ele te monta automaticamente o organograma com todas as empresas do grupo. Então, se você tem um cliente que tem 8 empresas, ele vai te montar certinho onde qual a ligação de cada empresa com qual, quem são os sócios, e se você quiser ver só o da empresa também, você consegue ver isolado de cada empresa e exportar isso para PDF. Então, isso ajuda muito. E também, quando você passa o mouse, que eu acho muito legal, quando você passa o mouse em cima da empresa, ele te fala quem são os administradores e ele te deixa entrar no cadastro da empresa com 2 cliques, né, Vitor? Isso, um Então, atalho. tem um atalho, então você pode ver o mapa completo, né, do grupo aí que você trabalha, ou enfim, do seu cliente, e você ter uma visão geral, sempre atualizada, deixando, né, o legal painel atualizado ali, ele atualiza automático, sem que você ter que ficar mudando caixinha, fazendo linhas, etc. O sistema faz sozinho. E você consegue também ter essa expertise de só ficar com uma empresa, ou mostrar mostrar todas ao mesmo tempo, ou mostrar só a cadeia, que eu acho muito legal também, porque às vezes você clica em uma, ele vai mostrar só quem está em cima dela, né? Quem tem participação societária com aquela empresa. Então, eu acho bem interessante. Legal. Ó, tem mais umas perguntinhas aqui que estão vindo também direto por outro canal aqui que o pessoal me passou, né? Deixa eu só ver o nome, ó. A Sabrina está agradecendo a sua presença aqui, a sua disponibilidade. Sabrina Ferrari. Ela tem uma perguntinha sobre a fase de implantação, tá? Ela pergunta assim: como foi? Quanto tempo vocês, na equipe, né, levaram, talvez ali em média, para fazer esse upload de documentação? Ou seja, aquilo que a gente fala de onboarding do cliente, né? Então, quanto tempo você levou, ou não está usando para histórico? Obrigado. Então, ela pergunta ali, como foi a implantação, né? Quanto tempo levou e se vocês colocaram todo o histórico? Tipo, foi só o último ato societário ou foi tudo? Me conta um pouquinho de como foi essa experiência, né? Chegar um cliente lá, ou um cliente que já era seu da sua base, ou um cliente novo, né? Que você acabou de fechar um contrato que você vai ser a gestora societária dele. Como é que vocês tratam isso? Perfeito. A gente normalmente traz tudo, não traz só o último ato. A gente, mesmo que eu precise pegar na junta, enfim, ir atrás, a gente faz o upload de todos os atos para ter realmente histórico todo da empresa ali no Legal Panel. Aqui a gente acha importante ter todos os documentos societários ali. Então, a gente realmente fez uma implantação assim, mais intensa. Eu sei que o Legal Panel oferece, né, também o serviço de fazer a implantação, então, que é bem rápido, então a gente tem aí, né, um time, né, Vitor, que faz essa implantação para o cliente, ou seja, você contrata e é um valor, eu não lembro agora, mas é um valor um pouco a mais para a gente fazer essa implantação, né, o Legal Panel, na verdade, fazer essa implantação para vocês. É, e daí faz esse upload dos documentos com preenchimento de todas as informações, a primeira leva, e depois é só atualizar. Então, isso facilita bastante. Aqui, quando tem cliente novo, né? Porque quando a gente começou, a gente pegou a implantação, mas hoje, quando tem cliente novo, a gente tem os estagiários fazendo esse upload e um advogado fazendo a conferência. Como o sistema é bem fácil, né? De entendimento, ele não é difícil, né? Não é aquela coisa que você tem que apertar 5 botões para fazer uma coisa só. Ele é bem intuitivo. Então, o pessoal pega fácil como é que funciona, como é que faz o upload, como põe as informações. É muito. Você lê ali o que pede, não tem muita dúvida, né? No que preencher. Então, em geral, os estagiários conseguem preencher bem. E o advogado olha só para ver se está tudo certinho, uma conferência rápida, e acaba sendo um trabalho bem eficiente, assim, não demora muito tempo para fazer essa primeira leva de documentos, essa implantação, porque como tudo está bem mastigadinho, não é tão difícil. É isso aí. Podendo falar, eu acredito assim, experiência um pouco como a doutora Andrea mencionou, né? Em alguns clientes, às vezes, eles querem essa ajuda para dar o início e contratam essa fase de pré-cadastro. O grande desafio sempre foi os documentos, né? No sentido de o cliente, principalmente eu estou falando dos novos, né? Não talvez aquele que você já
já acompanha há muito tempo. Mas você solicitar os documentos, né, para ele, e às vezes ele mesmo não tem aquilo de forma organizada. Então, eu acredito que o grande primeiro desafio está aí. Mas uma vez que realmente você recebe, e a maior parte ali dos cadastros, a gente tem, e não com uma medida chutada, não, uma medida bem legal, você conseguiria. Se você tem ali os atos societários, as procurações ativas, né? Você não quer também uma procuração de 5 anos atrás, você quer as Sim. ativas e tal. Se você tem isso em mãos, eu falo para vocês que mesmo uma empresa ali com meia dúzia de filiais, né? Você, em 30 minutos, está com o sistema completamente no ar com aquelas informações. E o mais legal, pessoal, a plataforma vai te chamando a atenção do que fazer. Porque tudo aquilo que seria ali mais ou menos necessário ou obrigatório, se você não põe, ele vai ficar com uma pendência ali. Até você limpar todas essas pendências, legal? Então, tem uma espécie de uma orientação do que você tem que colocar. É claro, né, doutora, que alguns documentos você tem que provocar o sistema. Por exemplo, se você não cadastrar uma procuração nele, ele não vai saber que ela existe e nem que ela tem um prazo, né? Então, tem algumas coisas que você precisa provocar o software cadastrando lá, e a partir daquele momento ele te ajuda nessa gerência. Mas eu acredito que alguém ali um treinamento Perfeito. muito simples do sistema e ter os documentos disponíveis, né, vindos do cliente, eu garanto que em meia hora a empresa está inteira cadastrada, inteira em pé. De novo, pessoal, eu estou falando de meia hora porque tem aqui esse trabalho, né, de alimentação e conferência, pode ser feito pela mesma pessoa ou não, a depender da qualidade técnica da pessoa, mas o fato é que depois que você gastou isso, acabou o seu trabalho. Né? Você só vai novamente modificar essas informações quando necessário e pontualmente, né? Aí você vai atualizar ali uma procuração, uma parte de um livro, né? Um ato que ocorreu, né? Então você começa a ter um trabalho mais pontual, é muito mais simples. Por isso, a gente tem alguns contadores, né? Que também tem esse trabalho societário, que muitas vezes a gente sabe, né? Os contadores, principalmente para empresas de pequeno e médio porte, são os grandes acionados, né? Na questão societária, quando entra um sócio, sai um sócio, esse tipo de coisa, enfim, é uma realidade do Brasil. Então, é um trabalho, claro, para empresas que são ali de pequeno e médio porte, mas que o volume dessas alterações, em soma, é muito grande. E a gente teve um relato que, às vezes, uma pessoa conseguia cuidar ali de 20, 15, 20 empresas, e aí, quando aumentava ali uma carteira para 30, 40 empresas, já precisava de um auxiliar. Hoje, pessoal, facilmente, um único operador no sistema controla 50 empresas facilmente, né? Por quê? Claro, tem aquela parte de alimentação de dados, mas depois a rotina, né? E a questão de prazos e tal, a ferramenta te ajuda, não é verdade? Ajuda e Então, não deixa esquecer, né, Vitor? E o que eu ia comentar também é, muitas vezes, principalmente quando a empresa é aqui em São Paulo, né, sede de São Paulo, o que a gente faz também é pegar os atos na própria JUSESP, mesmo sem valor de certidão, só para adiantar o preenchimento do sistema, e depois, perfeito, conforme os atos vão chegando do cliente, a gente só troca o documento que está lá no upload, porque você pode fazer isso. Quando não é fixo, né, você pôs o documento ali, você pode depois trocar o arquivo, né? Fica atualizar, marcado. né? Exato, Isso, exato. fica marcado quem Legal. fez a troca, mas você consegue fazer isso. Legal. Tem uma pergunta também da Núbia Marques, perguntando se a plataforma tem limitação de usuários. Não tem, Núbia. Depois fique tranquila, vai falar com a equipe da Verity da área comercial, eles vão te passar direitinho. Sendo você um escritório, porque tem uma outra coisa aqui que eu queria mencionar, é assim, se você é um escritório, você vai contratar a ferramenta para atender seus clientes. E olha que legal. Aí, claro, tem lá as questões de acessos e tal. Mas olha que bom. A empresa, o seu cliente, ele ganha um acesso à plataforma. Então, não como alguém que vai poder manusear, trocar documentos, né? Mas, até a André pode mencionar um pouco disso também, o cliente vai ter um acesso. Então, quando ele também quiser buscar algum documento que ele próprio não guardou, você vai poder dar um acesso para ele, não como alguém que tem a capacidade de alterar o conteúdo, mas para acessar e pegar documentos. Né? Então, fique tranquilo. Então, quando você contrata a plataforma como sendo um escritório, seja jurídico, né, de advogados ou contadores também, na parte societária, você já vai ter como dar para o seu cliente um acesso para minimizar esse momento que toda hora ele fica mandando
WhatsApp ligando, pedindo, olha, me manda uma cópia da procuração que eu tenho que mandar aqui para o banco, me manda, por favor, no último ato societário que eu tenho que pôr aqui numa licitação. Então, tudo isso na plataforma, ele tem o acesso. E aí, minimiza. Não vou falar que talvez você consiga inibir, porque tem cliente que nem vai tentar acessar a plataforma e vai te perguntar. Mas ele tem. E aí, tem um outro lado também, né? A plataforma pode ser contratada quando a gente tem clientes de grande porte, né? Ela pode ser, e aí nesse momento até é legal, porque a equipe da doutora Andréa tem essas situações. É a empresa que contrata a plataforma. E o que ela faz? Ela põe os prestadores de serviço dela atuando na ferramenta. Então, nesse momento, né, a equipe aí da doutora Andréa na verdade, é quem está entrando na ferramenta do cliente para alimentar ou atualizar os dados conforme o contrato, né, de prestação de serviços. Ou seja, ela permite trabalhar nas duas visões. Eu posso ser um escritório, controlar meus clientes e dar um acesso para o meu cliente como um agregador no serviço que eu dou para ele. Então, eu tenho essa ferramenta, eu controlo e eu consigo ali fazer essa gestão. E o meu cliente está vendo transparentemente que essa documentação está organizada, está guardada, não depende dele falar com o fulano, com o ciclano, está disponível para ele. E se você for um cliente de grande porte, você tem a possibilidade de criar também a plataforma para reduzir o seu turnout, né, o seu turnover de funcionários, você entra e sai gente, mas está organizado, e você pode adicionar os seus prestadores de serviço, né, que normalmente serviços especializados têm isso, e você consegue colocá-los na plataforma para alimentar os dados para você. Então, essas duas visões, tá legal, Núbia? Então, tem a questão de usuários, ele é comercializado por usuários, e aí o time comercial vai passar isso para você. Mas, doutora Andréia, mais uma perguntinha. E aquelas, eu sei que isso não aí eu estou entrando numa área muito específica, né, de um grupo de empresas bem limitado, e não é a realidade de todo mundo que trabalha com societário, mas é aquela parte toda, né, de declarações que você tem que passar para Banco Central, Bacen. Eu sei que isso não é um tipo de trabalho muito comum, porque ele é muito, talvez, específico para clientes que têm essa necessidade, mas conta um pouquinho também dessa área, que apesar de às vezes ser menos procurada, ela também tem um valor, sim. Sim, com certeza. O Legal Panel está sempre atualizado com as novas, né, diretrizes do Bacen para a obrigatoriedade das declarações financeiras, e tem uma aba ali que ele pede as informações da empresa, né, caso você opte por ter isso, porque tem a opção de você não querer ter, e daí essas abas todas somem, né, mas se você quiser que o sistema faça a verificação se a empresa precisa ou não entregar alguma declaração do Bacen, você tem uma aba que ele vai pedir informações financeiras da empresa, né? Valor do ativo, valor do patrimônio líquido, enfim, coisas que a gente precisa saber para saber se precisa ou não entregar a declaração. Você preenchendo aquelas abas trimestralmente, que é o prazo das declarações do Bacen, ele vai te falar qual declaração você tem que entregar ou não, e daí te cobrar antes do prazo. Então, ele é bem interessante por isso. Ah, legal. Porque eu sei, né, esse tipo de trabalho, como eu disse, é muito especializado, mas é legal saber que ele está disponível na plataforma. Sim. E eu tenho aqui mais uma perguntinha da Aline Werneck. Ela fala se será disponibilizado certificado. Eu acredito, Aline, se eu entendi corretamente, você está mencionando sobre certificados digitais da empresa, né, do cliente. Existe especificamente uma área da ferramenta para você guardar certificados digitais, tá? Então, se a sua pergunta aqui é relativa a certificados digitais, a ferramenta tem uma área específica para você guardar esses certificados, e mais, ele vai te ajudar a lembrar quando eles estão prestes a expirar, né? Para você, então, junto ao cliente, né, solicitar ou ajudar o cliente a falar, olha, seu certificado está vencendo. Eu sei que muitos escritórios não trabalham com o certificado do cliente na figura de ele usar. Normalmente utiliza-se as procurações digitais, né? E isso, inclusive, não só é mais seguro, como também deixa um rastro mais correto de quem acessou. Só que se você quer ajudar o seu cliente a lembrar, a controlar o certificado, a ferramenta vai te ajudar nisso. Você vai poder guardar, aí nesse caso você não seria um usuário do certificado, mas você vai poder guardar o certificado do cliente e a plataforma vai lembrar quando esse certificado estiver expirando. E como eu mencionei, se você colocar o seu cliente na plataforma para acessar os dados dele, ele vai ser lembrado também, tá legal? Então, essa parte, se a pergunta é sobre certificados digitais,
Sim, a plataforma tem uma gestão específica. E mais, quando você coloca o certificado digital lá, a plataforma valida, tá? Se o certificado é verdadeiro, se ele foi emitido por alguma certificadora verdadeira e se ele está válido, tá bom? Tanto que você não cadastra o certificado, você só arrasta ele para dentro do sistema. E aí dali ele valida, vê se o certificado é verdadeiro e a validade do certificado você não coloca, o sistema pega pela assinatura digital do certificado, tá bom? Muito bem. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Vamos lá. O sistema possui recursos de acessibilidade ou é um sistema acessível para leitores de tela, por exemplo? Elaine, eu não sei se eu entendi um pouquinho melhor aí a sua pergunta, tá? Acessibilidade que a gente entende aqui. Depois, se você puder, por gentileza, Acho comentar que um é para pouquinho quem é mais. cego, Vitor, você teria É, leitura, sabe? Legal. Vamos lá. Duas coisas aí. Eu acho que desenhado especificamente para isso, infelizmente não. Deficiente visual. Legal. Vamos lá. Só tentando te ajudar. A gente, nesse momento, não teve ainda o tempo necessário para aprimorar a este nível. O que eu dou de dicas? O Windows, ele possui já um sistema para ajudar pessoas que tenham problemas de visões monocromáticas, né? Então já existe no Windows e a nossa plataforma ela é sensível a esse comando do Windows, tá bom? Então se você, por exemplo, for um usuário de Windows que configurou, para quem tem alguma espécie de nível de daltonismo, etc., se você configurou o seu Windows para isso, a plataforma ela é responsiva, como a gente fala, tá legal? E se você marcar para leitura também, né, marcar ali um conteúdo e pedir para ler isso em qualquer programa de leitura. Tem alguns que o Windows tem acoplado, pode ter programas de terceiro. A plataforma também é sensível, ela permite que esses programas leiam o conteúdo da tela e repitam, tá? Então, apesar de nós não termos desenvolvido especificamente algo nesse sentido, mas a gente tomou o cuidado do sistema ser responsivo a isso. Então, se a pessoa utilizou no Windows, eu sei que no MacBook, no Mac, no Apple, né, também existe algo parecido, apesar de eu não ter conhecimento profundo, mas se você habilitar no Windows, a plataforma é sensível. Se você pedir leitura de conteúdo, a plataforma é sensível. Tanto que eu vou falar mais uma dica aqui, que é relativamente recente. A partir de janeiro desse ano, quando você coloca um documento dentro do sistema, vamos colar um PDF, um contrato social, o sistema faz a leitura e a conversão desse documento em texto, tá? O que acontece aí? Primeiro, ele conhece o conteúdo do texto e você pode fazer as pesquisas como a doutora Andréa mencionou. Eu posso colocar lá o nome Bradesco, o nome de uma pessoa, e ele vai me mostrar que tem uma procuração ou tem algum outro ato que consta essas palavras, né? Mais do que isso, que eu acho que é muito legal. Às vezes, o documento que você tem não é aquele PDF que é pesquisável, né? Que você vai lá, dá um Ctrl F, lá, um localizar e procura. É uma imagem. Sendo uma imagem, ela não tem como você pesquisar e nem tem como você ir lá, por exemplo, e marcar um pedaço. Você tem que dar um print da tela e tal. E às vezes você quer responder o teu cliente e você não tem aquele, sei lá, uma cláusula de um contrato que você guardou lá, ou então uma parte ali de um ato societário. E aí, a ferramenta, por ter convertido em texto, você consegue pegar esse texto e pode usá-lo ali nas suas respostas, tá? Por isso que eu falei que agora, mesmo que você pôr um documento lá, que seja uma imagem, por ter esse conversor de texto, você acionando ali o modo leitura do teu Windows, você consegue que o Windows leia o texto para você. Então, eu sei que não são talvez todos os passos necessários, né, para isso, mas a gente já tem algumas ferramentas ali que auxiliam, tá bom? E já que a gente falou de acessibilidade, né, eu queria aproveitar e perguntar para a doutora Andréia, porque muitas vezes a gente começa no Brasil cada vez mais a ter empresas até de médio porte, né? E essas empresas acabam tendo gestores que não são do Brasil, né? Porque às vezes a empresa representa uma marca do exterior, ou então literalmente ela tem sócios ali, né? Que estão majoritariamente ou não na administração da empresa. E aí, doutora, como é que faz esse trabalho para, por exemplo, eu ter lá um diretor da empresa nos Estados Unidos e ele quer acompanhar, né, as informações societárias da empresa? Isso é legal, Victor. O sistema ele é todo disponibilizado em português ou inglês. Você pode escolher, né? Qual que é a língua que você quer que apareça ali.
e acho que em breve também em espanhol, né, Vitor? Acho que tem Sim, já está em essa tradução para o ideia. espanhol, É, exatamente. e o que eu acho legal é que não só para um gestor estrangeiro, mas muitas vezes, eu preciso apresentar quais são as minhas filiais em inglês. Você vai lá, põe o sistema em inglês, pede para sair o Excel com as filiais e já vai aparecer com tudo traduzido ali, né? Brand, enfim, todos os itens vão estar traduzidos para o inglês. Então, isso é bem interessante também. Se você por exemplo, eu preciso apresentar um relatório em inglês. Você muda o sistema de português para o inglês, o sistema já vai te dar, né, o traduzido, você não precisa ficar tendo o trabalho de fazer isso. Então é bem Pelo menos interessante na navegação, né? na navegação. E no conteúdo dos documentos, a gente acaba orientando o pessoal, porque todos os cadastros do software sempre tem um campo descritivo, por exemplo, no caso de uma procuração, tem um campo para descrever o que contém a procuração e um campo de observações gerais. Nos dois casos, você tem um texto que você poderia guardar tanto o texto em português, como fazer uma separaçãozinha e pôr o texto em inglês, né? Ou em qualquer outra língua. Então, e esse conteúdo fica visível para o usuário. Então ele pode entrar em inglês, em breve em espanhol, entrar lá, ver o conteúdo e já ver que tem uma outra língua ali aparecendo, né? Para ele, ou mesmo, né? Claro, se ele quer alguma coisa um pouco mais complexa, ele pode, como eu mencionei, pegar o conteúdo de um ato societário inteiro, né? Como agora ele tem a capacidade de copiar esse conteúdo, jogar para um tradutor e ele começar também a usar. Então, essa ponte facilitou bastante com essa ferramenta de idiomas, né? Perfeito. Deixa eu E ver eu se acho temos legal que o aqui. Pois dashboard não. também fica, né, Vitor, em inglês. Isso A em gente inglês. tem no começo do sistema uma tela bem visual do que está pendente, do que está em alerta, o que está, né, em dia de cada empresa. Tem um geral e um por empresa que você consegue ver. Enfim, números em destaque também, enfim. Você consegue ver bastante coisa da empresa de uma forma visual e clicar em cada uma delas. E isso também é traduzido, né? Legal, legal. Vamos lá, pessoal. Ó, no chat aqui, a equipe comercial colocou um linkzinho que vocês caem direto, tá? No chat com a equipe comercial. Então, quem tiver alguma dúvida depois, quiser agendar alguma bate-papo, alguma demonstração, pode falar direto com eles ali. Tá legal? Muito bem. Eu tenho aqui mais uma pergunta, né, sobre a questão ali de demonstração da ferramenta. Vamos lá. A gente tem um vídeo, né, que o pessoal, a equipe comercial pode mandar para vocês, porque eu acho que aqui é mais o nosso bate-papo, ele está indo muito bem. Eu abri sistema, eu acho que pode virar, né? Posso abrir depois no finalzinho alguma coisa, mas temos ali para ser um pouco mais detalhista, um pouco mais informativo das ferramentas. Tem material para isso, para vocês olharem e verem. Legal? Então fiquem tranquilos que tem sim, tá? Vamos lá, ó. Uma pergunta da Ruth Passos. A plataforma tem recursos para gerar atos societários, como base de informações cedidas pelo usuário, ata de reunião para alteração de endereço, etc. Vamos lá, ó, se eu entendi bem, Ruth, gerar o ato societário no sentido de conteúdo, a gente ainda não tem. O que acontece, sim, ela vira uma grande biblioteca de informações, legal? O que nós estamos bolando aí em breve, né, que é um pedido também que já é repetido aqui pelos nossos usuários. Nós, até um pouco pela experiência que a Vert conseguiu, né, junto a vários advogados que nos ajudam a desenvolver a ferramenta, o pessoal tem pedido para nós, às vezes, modelos de alguns documentos, tá? Por exemplo, eu ter procurações e haver modelos de vários tipos de procuração, ou então modelos, né, de outras coisas como reuniões de sócio, etc. Então a gente tem acolhido esses pedidos, né, e a gente tem analisado para criar no sistema uma biblioteca. Por quê? A gente sabe que todo mundo vai lá procurando no Google, né? Sei lá, procuração de representação no banco. E vem lá um modelão e às vezes a pessoa utiliza. E aí nós percebemos que se nós criássemos esse repositório na ferramenta, em alguns casos ele é o suficiente para às vezes atender o usuário e mais, né? A gente permitir que ele crie o próprio repositório dele. Então, às vezes para alguns documentos, e aí é claro, não estou falando de um repositório público, não, né? A Verity vai ter um público que todo mundo vê, e vai ter também aquele que é o seu, né? O seu, é claro, até pelo sigilo, é teu documento, e você vai poder prolar para a tua equipe entrar e pegar, né? Ah, mas Vitor, isso é o que eu faço às vezes até no meu Google Drive, né? No meu qualquer outra ferramenta dessa de armazenagem. Eu sei, a diferença é que vai estar centralizado tudo no mesmo lugar.
Na verdade, a ideia é essa. Então, a gente também já está trabalhando nessa ideia. Mas é claro, né, na questão de geração de documentos mesmo, geração de novos documentos, aí esse é o trabalho do mesmo ainda da pessoa ali do societário. Mas a gente cria ali uma grande biblioteca de informações. Doutora, quer complementar alguma coisa nisso? Acho que não, Vitor, acho que é isso mesmo, né? É algo que Perfeito. ainda não está super, mesmo no mercado, né? A automação de documento ainda não está Eu muito sei que tem as prática. IAs começando, né? É, E eu acredito que sim, isso é um caminho. Nós ainda nós também estamos monitorando isso para tentar encaixar de alguma maneira para nós aqui a possibilidade da pessoa querer assinar a ferramenta com já incluído ali uma inteligência artificial. Isso é um caminho para o futuro. Nesse momento, é claro, a gente sabe que as coisas estão começando, né? Sem dúvida, é mais uma ferramenta. Ela ainda não exibe, né? Não tira, não exime, quer dizer, o trabalho ali do advogado, né? Ou mesmo da equipe societária de um contador, não exime o trabalho da pessoa, né? Mas a gente entende que é uma evolução e tem que ter alguma coisa ali que possa auxiliar a pessoa, né? Pelo menos em isso. apontamentos. Eu ia falar, Pois não. Vitor, que isso eu acho muito legal do Legal Panel, né? Que tá sempre tendo novidade. O pessoal aí da Verity fica muito ligado no mercado para ver o que tem de inovação, o que daria, né? O que teria um fit para usar com a gente. Por exemplo, essa ideia de ler PDF foi uma coisa que, né, várias pessoas, né, pediam, né, Vitor? E o Vitor, a hora que saiu no mercado, algo que fazia, já colocou e não tem custo adicional, né? Quem já tem a plataforma começa a ter acesso. Então, isso eu acho muito bacana, assim, para ter uma Legal. plataforma sempre atualizada, né? Muito bom. E eu vou então aproveitar aqui, nesses últimos minutinhos, né, que a gente programou o nosso webinar para ter aí 50 minutos a 1 hora, então a gente tem ainda um pouquinho de tempo. Eu vou aproveitar aqui para mostrar para vocês, né, algumas coisinhas dessas que a gente falou. Então aqui, ó, a gente está com a ferramenta, né, rodando numa empresa de demonstração, então todos os dados que eu estou demonstrando aqui são fictícios, né? Nada que vocês estão vendo é de uma empresa verdadeira. E esse é o primeiro dashboard do societário, especificamente, né? Que é o dashboard que traz ali rapidamente, ó, o que eu tenho que ter atenção imediata, e aqui é um grupo de empresas, tá? Não é uma empresa só. Tudo que eu tenho que ter atenção imediata, o que está me avisando que vai ter alguma necessidade e os itens que estão em dia. Então, essa tela que eu mostro para vocês é a tela de trabalho de quem é o dia a dia do societário. Eu entro, estou acompanhando deste grupo de empresas, né? Que é um grupo, normalmente a gente chama de grupo econômico, né? Que são empresas ligadas entre si, ou que podem até não ter os mesmos sócios, literalmente, mas a gente sabe que trabalham em conjunto. Está aqui. E, obviamente, quando eu também quero olhar as empresas uma a uma, eu tenho uma outra visão que vai me trazer, né, cada uma delas, e aí quem está com pendência, quem está com alerta, e basta eu entrar e trabalhar. E, lógico, aquilo que eu mencionei, cliquei aqui na empresa, entrei dentro dela, já estou aqui mostrando. Ah, perdão, talvez vocês não estejam vendo. Deixa eu trocar o meu compartilhamento aqui, porque eu acredito que esse compartilhamento que eu estou agora. Um minutinho só. Pronto. Ó. Então, aqui, ó, vocês estão visualizando, né? Eu estou aqui com uma empresa na qual eu cliquei nela especificamente. Pronto, ó. Tô todas as informações. A abinha que tem uma marcaçãozinha em vermelho ou em amarelo é porque tem alguma pendência, né? Para eu dar uma olhadinha. E olha só, se eu entro aqui dentro de um documento, e esse documento está anexado aqui, ó, eu clico aqui nesse botãozinho, o conteúdo está lá, né? Obviamente, como eu falei, esse aqui é um documento de exemplo, mas esse conteúdo aqui, ele está dentro desse PDF que está armazenado, né? Então, essa visão de informações é que a gente mencionou. Eu tenho esses conteúdos aqui, consigo tanto baixar o arquivo, quanto clicar, ver esse conteúdo, ele é motivo de pesquisa, né? Então, se eu venho aqui na minha tela principal, e efetuo aqui, um minutinho que está me atrapalhando aqui um pouquinho. Ó, eu faço aqui uma pesquisa de palavras, né? Eu vou conseguir vir aqui e marcar que eu quero ver conteúdo de arquivos e ele vai fazer uma pesquisa para mim. E olha só, ele encontrou dentro de um anexo, né? Coloquei duas palavras, né? O meu nome e Verot. Ele fez uma pesquisa no conteúdo dos documentos incluídos, né? E por que você marca se quer o conteúdo do documento ou não? Porque essa pesquisa de conteúdo de documento, ela leva um pouco mais de tempo. Se a empresa tiver muitos documentos carregados, leva um pouquinho mais de tempo.
e às vezes o que eu quero procurar é o nome de uma pessoa em alguma coisa assim. E olha só, ele está me mostrando aqui onde está, né? Ele encontrou dentro de um anexo, e basta eu clicar aqui, pronto, já veio aqui direto naquele anexo, né, que eu tinha colocado, era um exemplo de um cartão CNPJ, e olha só, aquele cartão foi convertido, ele é uma imagem, né, ele foi convertido em texto. Então aqui eu tenho a transcrição do cartão social, né, daquele que a gente pega lá no cadastro da Receita Federal, aquela imagem está transcrita em conteúdo aqui. Então, tudo que está lá, está aqui dentro. Né? É claro que quando a gente faz essa transcrição, pessoal, se for uma imagem e às vezes a resolução da imagem é muito ruim, sabe aquela história daquelas imagens com as letrinhas minúsculas e às vezes tem ali marca d'água no meio, é claro que vai dar alguma divergência, é óbvio, porque a leitura dos documentos não fica tão precisa, né? Mas se o documento tiver uma resolução adequada, a imagem que está dentro dele tem uma resolução adequada, ele vai fazer o trabalho e ele vai mostrar para a gente, né? E toda essa informação, lembra que a gente falou do organograma, né? Lá no começo, está aqui, ó. Então a gente tem essas empresas que estão montadas, a gente tem alguns cartões aqui, que são esses cartões escuros, né? Onde eu tenho a figura dos sócios, inclusive esse sócio pode ser pessoa jurídica também, como é o caso, né, de alguns aqui, e eu tenho aqui a figura das empresas. E o legal é que quando a gente coloca o mouse, né? Ele me traz um mapa, né, mais preciso de todo mundo ali. Cliquei, eu tenho as visões da empresa, 2 cliques ele vai abrir o cadastro da empresa, e olha que legal, né? Eu estou vendo os sócios dessa empresa e estou vendo que ela é dona de outra, né? Ela tem participação societária em outra empresa. Então, essas questões que a gente pode vir aqui e pode exportar esse E, conteúdo, e eu tem ia uma falar, né, outra Vitor, visualização. dá para deixar o tradicional também. É isso. Isso, existe a figura de um layout também, enfim, a gente tentou, claro, achar um componente visual que trabalhasse dessa maneira, e você pode exportar isso aqui, mas eu não quero todas, eu quero só a PGL, não tem problema, entra no cadastro dela, né, aí o que vai acontecer? Pede um organograma só dela, ele monta para você. Então, essa visão, né, da gente trabalhar com esses dados é que acabam ajudando no dia a dia, acabam ajudando dentro do que a gente precisa, né? E aqui a gente também tem a figura das empresas, né? Como eu gosto de brincar, naquelas figuras de cartões, né? De cards que cada empresa está aqui, eu já posso bater o olho, enfim. Então, todos esses canais, toda essa forma de ver, né? Seja do painel diário, seja de eu olhar especificamente, a gente tem a visão, além dessa parte toda que eu mencionei das pesquisas, né? E o seu cliente pode ter tudo isso aqui, o mesmo acesso, pode entrar na empresa dele, navegar, pode ir lá pegar documentos e fazer todo esse trabalho. Então, isso está sempre disponível para nós aqui. Muito bem, deixa eu ver se temos aqui mais alguma pergunta. Vamos lá. Doutor, algum comentário adicional? Chegou uma pergunta, Vitor, que eu acho que Ah, entra muito no que eu sei que vocês estão desenvolvendo de novo, né? Que é o parte de regulatório e de compliance. Porque a pergunta que chegou é se a gente faz o controle da validade dos alvarás e certidões. Então, acho que legal. Vamos lá, pessoal. Hoje, talvez a gente, não é bem o tema, mas olha só, se eu voltar para o início da ferramenta, olha só, a gente já está montando e já está disponível para vocês outras ferramentas, né? Uma delas é o regulatório, que acho que é a menção da pergunta, e a outra é o compliance. Ou seja, além do societário, boa parte dessas ferramentas societárias, tanto acompanhamento de prazos, conteúdo, foi criado 2 outros grupos de dados. Porque o societário, claro, é tudo que constitui a empresa, né? Os documentos ali que são base da documentação da empresa. E quando nós vimos outras áreas, e o regulatório e o compliance seriam, o regulatório é toda a documentação ou todos os itens, né, documentos que eu preciso para ter em relação a algum órgão público ou algum órgão de classe, não é? Então, esses documentos chamados de regulatórios é onde eu vou poder controlar exatamente o alvará, uma licença ambiental, e então eu vou ter aqui no ambiente do regulatório como fazer essa gestão. É uma gestão muito parecida, tá? Que aquela gestão que a gente encontra ali no ambiente societário. Também tem os prazos, tem os documentos, eu consigo entrar, acompanhar, pegar esse conteúdo, pesquisar esse conteúdo, ele vai estar aqui. Então, todos aqueles documentos que estariam ligados a órgãos, né, regulatórios de públicos, de classe ou de setor, né, eu coloco aqui. E o compliance?
é a mesma coisa, só que é quando a gente encontra aqueles documentos que é a empresa se autorregulando, né? Então, no exemplo de compliance, vão estar desde, por exemplo, documentações de ISO, né? Porque o processo de ISO pode ser 9.000, 10.000, 11.000, 24.000, 27.000, qualquer uma delas. O que é, na verdade? É a empresa se autorregulando, né? Criando processos e procedimentos que fazem com que ela prove que a mecânica que ela trabalha, como ela trabalha, segue padrões específicos, né? Outro exemplo de compliance, quando existem ali as regras de LGPD, regras de sigilo de informação, segurança de informação, enfim, documentos que a empresa gera que demonstram procedimentos e normas que ela segue, né? Isso é o controle do compliance. Então, essas áreas estão no sistema já disponíveis, você consegue já usá-las. E qual é as novidades para essas áreas aqui, principalmente no regulatório? Nós estamos montando um banco de dados que vai permitir você colocar um cliente de uma determinada área, por exemplo, uma transportadora, e o sistema vai te dizer quais documentos ali você precisaria ter no regulatório emitidos para gerenciar aquela empresa. Então, isso daí é um salto muito grande que vai estar disponível em breve e que vai ser como um guia, né? Então, criei um cliente, coloquei um cliente, ele é da área, por exemplo, de produção de alimentos, né? Ou então de transformação, enfim, laboratórios. A gente vai trazer um guiazinho ali de que documentos esse cara deveria ter, para servir como um lembrete, ó, eu preciso carregar esses documentos no sistema para ele poder gerenciar. Então, respondendo rapidamente, e nós vamos ter em breve aí, acompanhe, né, nas nossas redes, em breve, eu acredito que talvez no próximo mês ou no outro, nós vamos ter também, com certeza, um webinar para poder mencionar melhor essas áreas, né, regulatório e Ô, compliance. Vitor, eu só queria, eu acho que você comentou algo comigo antes que eu acho que é interessante falar, Pois não, que o pois não. regulatório e compliance, eles puxam a informação do societário, né? Então você não precisa preencher os Boa! dados de novo, né? É Exatamente, isso. porque algumas informações elas acabam sendo, por exemplo, você cadastrou um cliente no societário, você já descreveu a empresa, as unidades que ela possui, né? Colocou às vezes até certificado digital, essas informações elas já são base para o regulatório e a parte de compliance, ou seja, você vai só complementar os documentos que são exclusivos desta área, tá legal? Então, isso é muito legal, existe toda uma interação. Essa plataforma, na verdade, quando você coloca o seu cliente, todos aqueles produtos acabam disponíveis para você. Mesmo o societário, né, doutora? A gente já tem uma outra área aí que está ganhando corpo para a gente acrescentar no sistema, que a gente tem um nome provisório de governança, né? Que acaba sendo o quê? Todos os documentos que não são bem, né, doutora, da área societária, do ponto de vista natural de origem, mas que muitas vezes acabam caindo no colo, né, do time societário para acompanhar. Então, a gente também ouve essas necessidades um pouco das equipes que trabalham com o sistema, e, claro, vamos planejando uma maneira ali de poder acrescentar no sistema. E, lógico, vendo tudo que está ao redor, né, o que aparece, como eu falei para vocês, temos aí muito em breve aí, a interface com as juntas comerciais, temos aí em breve essa questão de assinatura de documentos na plataforma, então são as novidades que vêm por aí, legal? Mas sem dúvida, o que nós já temos hoje vai ajudar bastante o seu dia a dia. Vai otimizar a sua equipe, vai organizar a sua equipe, porque é isso que nós conseguimos, às vezes, né, com uma equipe aí de 28 advogados trabalhando, a gente conseguiu organizar todo mundo no mesmo conteúdo. E isso é o grande vitória, muitas vezes, né? Principalmente escritórios que já não é mais uma pessoa só, né? Não é mais o exército de uma pessoa só. Se você começa a ter uma equipe trabalhando contigo, sem dúvida, a natureza vai fazendo com que, se não houver estabelecido uma regrinha, uma organização, isso vai, com o tempo, se dispersando, né? E é o que a gente evita aqui na plataforma. Deixa eu ver se nós temos mais alguma pergunta. Se não, doutora, algum comentário especial para a gente deixar de mensagem aqui para todo mundo? Ah, eu acho que eu falei bastante no começo, né, Vitor? Eu acho que o societário tem bastante responsabilidade, porque não dá para deixar uma empresa sem poder de assinatura, né? Às vezes é muito dinheiro envolvido, então tem que ter muita organização, tem que ter um planejamento. Então, acho que é isso, né? Quem trabalha na área sabe bem. Legal, Eu ligo o pé no perfeito. assunto.
Então, perfeito, né? Atingimos aqui às 10 da manhã. Agradeço demais a todos. Ó, temos aqui, né, o pessoal escrevendo, agradecendo a sua participação. Muito Obrigada. obrigado aí pelos conhecimentos, por estar aqui conosco nessa manhã. Então, agradeço a doutora Andréa por estar conosco. Agradeço a todos vocês que assistiram, né, esse tempo todo aqui ao vivo, perguntaram, participaram. Claro, esse material, sem dúvida, vai ficar disponível em breve lá para ser assistido, né, ou até encaminhado para outras pessoas da sua empresa aí que de repente não puderam assistir. E, claro, agradeço ao time Verity todo que está aqui nos bastidores, né, fazendo tudo o que funcionar e para a gente poder, dentro do possível, passar a informação com a melhor qualidade para vocês. Doutora Andréa, novamente, muito obrigado por atender esse pedido nosso. Agradeço demais aí sempre o seu tempo, que eu sei que é muito corrido, em nos ajudar e espero poder contar contigo uma próxima vez. É um prazer, Vitor. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Um prazer. Obrigado a todos, bom dia, bom Bom trabalho, dia. boa semana e abraço a todos aí. Até Tchau, mais. tchau. Até mais.